Buenas tardes, diretamente de Zumbilândia, para a TV Costa da Lagoa Florianópolis. E a gente vai desenhar um pouquinho do que aconteceu hoje. Elogiar a pontualidade britânica de Santa Catarina para ouvir-me. Liguei lá, mandaram o link, gravei, bonitinho, compareci na audiência, né? Porque não sou eu que fiz tudo isso aqui, ó, para brincar de falcatrua na justiça, não. Eu não faço isso daí, mas alguém faz isso daí. E para constar, quem faz isso daí é o dos conluio, é esses conluio aí, conluio institucional. Mas nem tudo será conluio institucional. Qual a função de uma conciliadora da justiça? Qual a função dela? Eu tenho condenado essas pessoas que fazem essas audiências sem nenhum preparo, forçando as partes a acordos, no caso, quando comparecem, né? Como foi o cara de pau do Jonas Maconha, depois de ter aparecido com gangue aqui na minha casa, comparecer na audiência conciliatória achando que o Renato ia fazer assim, beijinho, né? Aí desligaram o botão do Renato, pá, só ouviram ele, condenaram o Renato. Isso aconteceu naquela situação, muito bem denunciada, demonstrada nos canais da família. Então, para essas que não tem mais nenhum neurônio que funciona, meio neurônio que funciona das putinhas maconheiras, elas têm que saber todos os canais da família, acessar tudo, pegar as partes, elas já não dão mais conta disso. Quem dá conta disso é os futuros advogados da família. Esses grupos, eles dão conta sim, né? Eles estão sendo selecionados a dedo, para interagir com o bom trabalho dessas pessoas. Hoje foi um bom trabalho. Recebemos o link, me coloquei no cara crachá aqui, contei a história, a mesma história que eu contei para o escrivão, quando ele me solicitou sobre o assunto. É claro que a gente não está feliz com a justiça se existe uma possibilidade de um sequestro legalizado, organizado pela própria promotoria pública, utilizando esse conselho tutelar, delito suficiente para fechá-lo. Mas como eles gostam de dizer, médicos, juristas, você não é juíza. Ainda bem, né? Porque se fosse eu resolvia tudo, né? Tudinho, rapidinho, né? Ah, caneta dessa aqui. Essa aqui, ó, essa caneta, meu Deus, né? Ia ser desoladora. Como disse a conciliadora, minha função não é de juíza, eu sou a conciliadora. Fez o trabalho dela, me ouviu. A Vitória Fortes, a putinha maconheira que foi lá me denunciar na delegacia da Lagoa por racismo, ela já não compareceu. Por que ela não compareceu? Porque ela acha que a justiça é um puteiro narcocapitalista. Esse puteiro que eu tenho denunciado, que ela simplesmente não compareceu e que será dado como finalizada. Não. Agora um juiz vai ouvir o que eu disse, vai entregar para o Ministério Público, o Ministério Público vai ouvir instrução e julgamento, ela vai ter que comparecer, porque eu vou comparecer. Eu estou afirmando meu compromisso com a Justiça de Santa Catarina de não perder um link, nenhumzinho, neste momento, que podem fazer milhares de boletim de ocorrência contra mim, contra a nossa família, até o ponto de tentar um sequestro planejado e institucionalizado de nossas crianças. Que não será isso que vai nos calar, que não será isso que vai botar a família
em detrimento da própria família e a favor do comunismo que vocês instalaram nas instituições, nas escolas, como eu tenho demonstrado no vídeo anterior. Porque se nós não usarmos a própria justiça para fazer de modo legal a instrução a tudo isso e condenação dessas pessoas que usam e abusam, porque lá neste ano, que de 2019, que eu precisava ajuda, elas riam da minha cara. Essas pessoas riam que eu não ia arrumar nada, que estava tudo instrumentalizado, que não funcionava. Até minha aluna disse para mim, Meg, não adianta, a delegacia da criança é tudo igual. E assim, aparentemente, foi o que aconteceu. Eu não estou aqui buscando culpados, culpando o Bita. Eu estou contando o que o setor dele fez na época. Então é ele que tem que explicar o porquê fez, porquê não fez, não sou eu. Eu sou mãe de família. E agora estou sobre uma eterna perseguição. E é dos mesmos conluios. É as mesmas pessoas denunciadas que já estão criando problema desde 2019. Aí ganhou um dinheirinho do restaurante. Não, agora você vai lá. Elas já tinham tramado, já tinha chegado para mim através da minha amiga, que hoje ela é do conluio, mas ela foi minha amiga um bom período, enquanto eu cuidei o terreno do pai dela de graça, né, eu e o Renato. Quando teve vantagem, ela foi nossa amiga e ela demonstrou. Eles vão se unir e fazer isso contra você. Foi exatamente o que aconteceu. E essa denúncia de racismo, né, foi para tirar o vídeo de circulação, o vídeo que mostra a verdade. Só que o vídeo vai saindo das redes, mas ele entra pelo advogado. Entra na delegacia, entra em vários lugares, o início de todos os problemas. Então não adiantou usar essa lei escrota em benefício de si mesmo, em detrimento da família. Porque a sofrência da família, a moléstia da família, ela é uma coisa pública e nós não vamos nos calar. É exatamente o contrário. Nós vamos explotar e trazer sempre a verdade para a mesa. É por isso que eu expliquei hoje para essa senhora que queria, acho, me ajudar, ou existe uma possibilidade de indicar um defensor, e eu nem aproveitei isso naquele momento, porque não... Eu contei a história da minha advogada que abandonou, né, por causa do descaso lá em 2011, 2012, o desgosto e tudo que sofremos juntas, né? Então é lógico que neste momento a gente tem boas verdades para demonstrar. Eu acredito que exista interesse do Judiciário de Santa Catarina em melhorar o seu atendimento. Eu acredito que a digitalização ela veio para colaborar com a verdade. As tecnologias são imensa em favor do país, desde que elas sejam bem usadas. Por isso que elas não podem cair em mão de comunista, porque aí eles, além da supressão da informação, do acesso à informação, do acesso à educação, só querem colocar aquelas coisas na cabeça, e eles vão lá e pegam o podre, do repodre, que é esses conselhos tutelar, e fazem as tretas e mutretas, inverte toda a lei, né, em desfavor das pessoas boas, colocam a favor dos bandidos e começam a legalizar tudo que é porcaria, como isso que eu tenho denunciado aí de manhã, que é essa coisa aqui, ó, que eu uso as canetas, a caneta feminista e as cores, né, para demonstrar, porque a gente não pode usar uma palavrinha. Eu vou ter que criar um código aqui para a gente poder falar que quando está em detrimento da criança, caso eu não ache as duas canetas, né, para falar, né, das cores, então a gente fala da agenda multicores e vamos ter que achar um código aí para falar nos vídeos quando eu quero me referir exclusivamente com legalizar as porcaria contra as criancinhas, né? Tem que arrumar um código bom aí, eu vou arrumar algum código bom aí para nós juntos destrinchar essas coisas. Na reunião que eu tive hoje com o professor,
ele também citou a importância dos brasileiros não usar a guerra, não usar a violência, como eu tenho demonstrado nas cenas de violência e terrorismo contra a nossa família, que a gente não usou de violência contra essas pessoas. Desde o dia que botaram a gangue aqui no corredor da morte, aqui no corredor do Jonas Fernandes de Oliveira, que foi um projeto da Vitória Fortes, dessa putinha maconheira aí que fez tudo esse mal contra mim, foi tudo por causa dela, por ambição dela, em detrimento da lei da ordem de perseguição ao idoso, que eles ocasionaram toda a formação daquela quadrilha ali. A gente não usou de violência, porque não ficaram 8 pessoas deitadas no corredor. Então a gente só se defendeu. Da mesma maneira, o dia que o pai dela me espancou, me chutou, o Renato sequer tocou nele e nas filhas dele. Não invadiu o corredor da casa deles, não fez nada contra eles. E lá no Jornal da Record, jornal Razão Sem Razão Nenhuma, não foi isso que foi demonstrado. Na outro ato violento que a vagabunda da professora aposentada Nailde, da quadrilha delas, veio para me esquartejar, o seu facão e o seu marido com a foice, legítimos sem terras, legítimos comunistas, demonstrando bem a que partido que ele serve. A gente não fez nada contra eles. Simplesmente ouviu as ameaças, se afastou, deixou a doutora Maconha intervir, levar a desequilibrada embora, porque eu não ia atacar, e a doutora Maconha sabe que eu não ia atacar, porque quem me conhece sabe, quem conviveu comigo, conhece o meu perfil. Não adianta criar um perfil que não é o perfil da Meg. A Meg é aquela que carrega um cimento no carrinho, um saco de cimento, e vem em Morro Acima antes de ter essa trilha aí consolidada e recapeada aí, antes de ser quebrada as pedras e feito trilha bonitinho, que sobe moto, sobe tudo, eu subia escada com um carrinho de mão e um saco de 50 quilos de cimento para fazer minha própria casa. Então eu não abusei. A gente não fez nenhum tipo de abuso, nem de mim como cuidadora do Renato e nem dele contra mim. A gente construiu com as próprias mãos. E se o partido dos vagabundos não gostou, problema de vocês, do puteiro narcocapitalista de vocês. Agora, dizer que toda a justiça vai se curvar umas mulherzinha vulgarzinha pra caramba aí no Poder Judiciário, aí já foi demais da parte de vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas que trabalham lá e são honestas não gostaram dessa parte. Mas foi o que vocês falaram aqui. Então sejam mulheres feministas o suficiente para sustentar. Para sustentar o que vocês fazem aqui para fazer campanhas de medo. Quem viu os vídeos dos meus canais, viu quando a Nailde invadiu minha casa. Primeiro ela defendeu o drogadinho, vendedor de tarugão aí, fabricador de tarugão na frente das crianças, toda a problemática das drogas, quebra-portão, tudo. Ela defendeu com a boquinha dela. Aí ela levou. Porque uma coisa ela ser uma professora aposentada com o capacho dela lá na casa dela. Agora outra coisa ela ser uma vagabunda que vem na porta da minha casa defender o capacho dela e insistir que as minhas crianças escutem essa porcaria que ela construiu em detrimento da lei da ordem e aceite. E eu me opus. E não foi com violência, foi com chinelinho educativo. Agora ela arrancou meus cabelos, como eu deixei ali, como eu demonstrei, né? Hoje na audiência. Ela arrancou meus cabelos, tirou uma propriedade do meu corpo. E ainda queria um beijinho, queria um colinho. Que o Renato botasse ela no colinho. Vem cá, amorzinho. Aonde esses comunistas vão parar? E ainda o marido dela vai pro ponto porque eu não sei mais em quem a gente deve acreditar na Costa. Pô, Crespo, acredita em você mesmo. E nas putinhas que você conduziu até agora na tua treta. Imotreta.
que não se sustenta. Não se sustentou. Nem uma mentira se sustenta. Agora veja a verdade. Que lindo. Ai, que lindo. Pode tomar 200 depoimentos meus, vai sempre seguir o mesmo. Eu posso vir na internet e falar 500 mil, 1 milhão de vezes. O foco é o mesmo. O terrorismo amputado à família em Florianópolis, Costa da Lagoa, ponto 15, Alto da Zumbilândia aqui, é eminente. Ela fala que ela picou os canos com a boquinha dela. Não é eu que inventei para ela a história. A caixa d'água tá lá. Vou deixa lá, até ela ter a capacidade de resolver, porque essa gente é tão vagabunda que eles são capazes de resolver, de criar o problema. Agora veja se a vagabundinha maconheira compareceu na audiência. Ela não teve a capacidade de comparecer na audiência. Porque ela não é M de Meg. Ela não é M de Meg Franciele Keiber. Nós somos diferentes, temos que assumir isso. Temos que assumir que o ostracismo é delas contra mim. Temos que assumir que existe uma perseguição política na Costa da Lagoa contra essa família. E que não se organizou agora, se organizou lá na casa do Coquinha, sobre a influência dessas mesmas pessoas, sobre os pagos de restaurante que não ia gostar do que eu ia falar, porque eles não gostam do que eu falo. E eu não gosto deles estar lá fazendo a dominação deles também. Porque nem sempre eles são elegantes com a gente. É só quando convém. Não é uma amizade transparente como a que eu desenvolvi ao longo da minha vida com o pessoal do meu projeto, dos meus clientes, das minhas coisas. Aqui não deu nem para se sustentar isso, porque se uniram naquele panelaço para destruir. Foi uma união consagradamente política, de ambos os lados. Aí agora a gente fica pescando pessoas legais, pessoas bacanas, pessoas boas aqui com a caneta da vida. O Renato acabou de receber uma ligação do xará dele lá, do outro Renato, para trabalho. Por quê? Porque precisou, nós estamos ali. Esse é o tipo de gente que nós somos. E quantas vezes que eu evitei que o Renato fosse soldar, fosse fazer as coisas dele por causa da saúde dele e tudo mais, mas só que também não dá para tirar ele 100% do que ele gosta de fazer, porque senão ele não se cura de vez, como diz o próprio médico dele, né? Então a gente tem que saber balançar as coisas. E hoje a moderação da senhora Poliana, anotei o nomezinho dela aqui, Sartori, mais alguma coisa, Capper, Poliana Sartori Capper, foi perfeita. Ela não me deixou falar tudo o que eu queria, porque eu começo e descomeço quantas vezes é necessário, mas ela me ouviu. Me ouviu com elegância. Não pode ligar isso aí, filho, eu não terminei. E esse respeito que a justiça oferece para mim, eu devolvo para a justiça o respeito que será dado para mim. Essa é a lei natural. Eu estou à disposição da justiça. Eu batalhei muito para construir o que a gente construiu na Costa da Lagoa, tanto nas amizades quanto construções sociais. Eu fui uma das pessoas que mais desejei que fosse feito esse caminho, essa pavimentação que está sendo feita aqui. Eu acho excelente, eu só não acho excelente usar isso para politicagem. Não aceito usar o fórum para politicagem, não aceito essas coisas. Não há necessidade de usar desta maneira. Isso é muito prejudicial para a população e a gente está vivendo na pele a politicagem dentro da justiça. Politiqueiros baratos querendo fazer um sequestro legalizado e obrigando a família a usar o direito positivo. A gente não tem voz e nem vez em falar sobre o direito natural com a nossa voz, com a nossa vez, com as nossas capacidades. Eles consideram nós meros ignorantes. Isso é ostracismo judiciário.
É não respeitar o modo de vida que nós escolhemos. Porque em nenhum lugar de nenhuma das constituições existe um modelo amputado à sociedade que sejamos obrigados a seguir. Eu não estou fugindo da justiça, como disse o vagabundo do Tiquinho lá, irmão do Coquinha, que eu era foragida. Não, eu só estou querendo enfrentar a justiça de uma forma transparente, sem deixar brechas para juízes canalhas defender suas putinhas maconheiras. E é claro que quem quer defender as putinhas maconheiras não vai gostar dessa parte. E vai dar até orientação de contraparte do que elas têm que fazer para que, mesmo sem ela comparecer na audiência, seja considerado o crime de racismo e amputado a mim o crime de racismo pelo próprio Ministério Público. Agora fica esquisito querer fazer um crime de racismo contra mim se mais de 1 ano eu atendi essa moça todas as vezes na minha casa, na minha feirinha, para comprar as coisas que precisava lá para o restaurante da Marlene, onde ela era garçonete, e no fim do dia para ela levar as coisinhas boas para casa dela, fresquinha, e ela ainda se transformou numa cliente de cabelo, com 2 atendimentos, num mês e no outro mês ela voltou para o atendimento com Schwarzkopf, meus produtos maravilhosos e meu corte de cabelo, e voltou para a escovação. E quando eu terminei de construir meu salão ao lado da casa dela, além de não querer ser minha cliente, não deixar eu fazer a inauguração, ela decidiu assumir com a quadrilha feminista essa perseguição política toda que o pai dela instalou na noia dele em todas as coisas que ele faz em detrimento da sociedade aqui, e levou pro boletim online e levou isso em frente. Então, eu quero que ela seja capaz de sustentar isso até o final. Ela, o juiz que está encobertando ela, o Ministério Público que está encobertando ela, com as suas leis internacionais, que nada tem a ver com o nosso estado de Santa Catarina. Eu tenho a mãe dela gritando, Bita, Bita, ai, Bita, da delegacia da Lagoa da Conceição, vem prender essa louca, essa vadia do Oeste. Pô, na frente dos meus filhos. Eu posso evitar isso? É o que eles querem, que eu saia do lugar. Não é mais fácil a moderação fazer eles respeitar? Se enquadrar um pouco no que é normal, porque as drogas, elas só trazem isso. Elas não trazem nenhuma tranquilidade. Aqui nunca foi tranquilo, era gente correndo pelado, gente fazendo fila para ir lá no pontinho da droguinha lá em cima pegar baseado, mãe de família, de criança, descia com o baseadinho escondido na mão, andando louquinha, louquinha, louquinha. Tudo isso eu denunciei. Esse é o motivo que quiseram amputar esse racismo para mim, essa perseguição aos meus filhos, perseguição, inclusive com sequestro legalizado usando instituições. É isso. Não consegui achar a caneta. Então fica a caneta dos lords e a caneta da vida. A caneta da feminista sumiu. Ah, tá aqui então, dá aqui, ó. Que eu tenho que criar um código novo. O Sérgio está aqui comigo, eu tenho que criar um código novo para isso aqui, ó. As cores dá, mas tem muitas empresas usando essas cores para fazer o jogo diversificado, de não aceitar isso. O brasileiro não vai aceitar isso. Eles não vão conseguir fazer isso que eles querem fazer. Essas agendas internacionais. Em Santa Catarina, eu acredito no catarinense. Eu não acredito nas instituições, até elas provar até o final que elas estão firmeza, que elas sabem o que estão fazendo, que aquela divisão horrorosa e asquerosa no bolo da justiça, assim, ó, dividido no meio. Para cá, a corrupção do OAB e os comunistas. E para cá, o direito real e uma Santa Catarina como tem que ser. Eu estou nesse bolo. Sim, eu estou no meio desse bolo. Nem para cá e nem para cá. Eu estou exatamente no meio. Que é para não deixar nenhum dos canalhas vir para o outro lado do bolo se fingindo de coitadinho. Porque eles adoram fingir um coitadinho. E eu quero ver essas putinhas maconheiras aí fingir o coitadismo delas.
que elas não são coitadismo nenhum na hora de roubar madeira, amputar o roubo pro idoso. Estavam todas junto, eu tenho as provas. Na hora de defender o espancador de mulheres, estavam todas junto e eu tenho as provas. Aliás, as provas já não estão mais comigo, elas já estão com quem tem que estar, nos lugares que tem que estar, todas as pessoas que devem estar envolvidas nisso, no combate a essa quadrilha, já estão posicionadas e elas devem ser responsabilizadas na velocidade da luz para nós recuperar nosso sossego, recuperar a honra da família, poder passear tranquilo, de cabeça erguida, como nós sempre passeamos aqui neste lugar, e não meu filho sendo tratado como um ladrãozinho de celular, amputado por uma putinha maconheira em rede nacional, um absurdo desse.